Senhora, sabia que por aqui tem pegadas de dinossauro? Não, Nem imaginava. de jeito nenhum. A senhora acha que isso é possível ou não? Pode ser, porque são pedras, né? Elas existem e algumas estão exatamente aqui no calçamento do Parque Infantil, no centro de Araraquara. Pegadas de animais pré-históricos que marcam o chão da cidade. Essas rochas que estão presentes aqui no calçamento das vias públicas da cidade, na realidade são pré-históricas, né? Isso aqui se formou na época que existia um grande deserto, o maior deserto de areia que já existiu na história do planeta Terra, ia do sul de Minas Gerais até o Uruguai. E os animais daquela época, mais ou menos 130, 140 milhões de anos atrás, caminhavam por esses desertos e deixavam suas pegadas preservadas ali. Né? Com o passar do tempo, essa areia foi endurecendo, se transformando nessa rocha que hoje é utilizada em calçamento, né? E, consequentemente, essas rochas às vezes trazem algumas pegadas, alguns indícios muito interessantes da presença desses animais, desde dinossauros e mamíferos até invertebrados, escorpiões, aranhas, que caminharam naquela areia, naquele tempo, né? E hoje a gente também caminha sobre elas. Nós temos um exemplo nessa laje aqui. Isso, aqui a gente pode ver, né? Temos duas pegadas nessa posição e uma terceira pegada aqui. Essas duas pegadas têm 3 dedos, como a gente pode observar. Vou passar um giz ao redor delas para a gente poder dimensionar, né, o tamanho da pegada e a forma dos dedos aqui presentes. São 3 dedos presentes, né? Pé de besta que a gente chama, são os dinossauros terópodes, os carnívoros. Né? Aqui um outro, tá? Também com 3 dedos presentes. E aqui um terceiro bichinho que talvez, o segundo bichinho, né, com um outro animal passou próximo e deixou uma marca aqui também, né? Então um animal indo naquela direção com 2 pegadas e um segundo animal, né, com essa terceira pegada indo para outra direção. São esses animais que a gente encontra, né, suas pegadas aqui nessas calçadas. Mas se a gente caminhar nesse trecho de 10 metros mais ou menos, nós vamos encontrar inúmeras marcas por esse calçamento. Um acervo paleontológico que ninguém imagina que existe aqui na cidade de Araraquara. E não só pegadas de dinossauro, mas vestígios de um passado com mais de 140 milhões de anos, como essa laje aqui. Aqui, por exemplo, nós temos o quê? Aqui são registrados pingos de chuva. Uma chuva torrencial que pode ter acontecido naquele deserto na época, né? E deixou marcado aqui esses pontos, essas craterinhas de impacto de pingos de chuva. Aqui nós temos aqui também uma pegada de dinossauro, só que a gente chama de contramolde. Na realidade é um material que acumulou dentro da pegada e foi retirado e colocado na calçada, né? Mas seria uma pegada também aqui desenhando um dinossauro que a gente chama de ornitópode, é um dinossauro herbívoro, né? Diferente daquele anterior que era carnívoro. Dedos pontudos, esses dedos arredondados indicam um dinossauro herbívoro. Mesmo com o desgaste do tempo e com inúmeras pessoas passando por aqui, porque é um lugar público, é possível sim identificar esses vestígios de animais pré-históricos, pegadas de dinossauros nessas placas colocadas aqui no Parque Infantil. Só que muitas dessas placas também foram instaladas em prédios particulares, em residências no passado. E muita gente nem imagina a carga histórica que esse material traz. Por isso, um projeto de lei foi aprovado recentemente na Câmara Municipal. O texto prevê a preservação desse material. O objetivo do projeto é a gente preservar as lajes de arenitos existentes aqui nas calçadas da cidade de Araraquara, porque a gente sabe que existem muitos locais em vários bairros, como Centro, Vila Xavier, Carmo, são bairros mais antigos, e a intenção do projeto é que a gente possa, a pessoa que tenha essa calçada, essa laje de arenito na calçada, que ela comunique, antes de fazer qualquer reforma, pintura, que comunique o poder público. Araraquara já é conhecida mundialmente como a cidade das calçadas jurássicas. Isso tudo consta em vários livros de pesquisa, de paleontologia, de história, como esse aqui, né, Marcelo? Tudo isso documentado. Sim, são vários livros, várias publicações científicas, técnicas, até de divulgação científica que contam a história de Araraquara e o seu acervo paleontológico, né? Conhecido então como a cidade das calçadas jurássicas, que é exatamente a idade desse material, né? Corresponde ao final do período Jurássico e início do período Cretáceo, mais ou menos 135, 140 milhões de anos. Tá passando com o filho? Ficou curiosa para ver as pegadas? Sim, que eu já tinha visto lá na Rua Simples
pedras são iguais. E aí eu estava mostrando pro meu filho Álvaro. Viu a pegada do dinossauro? Sim, O que você achou? Grande? sim. Vamos colocar seu pezinho numa das pegadas pra gente ver o tamanho? Vamos mostrar então, vem cá. Coloca lá o pezinho perto da pegada do dinossauro. Quase do tamanho do seu pé? Esse material é riquíssimo cientificamente, né? E a gente pode explorar isso como um turismo científico, já que a gente só tem nesse interior paulista, né? Esse material, ele é um dos melhores da América Latina em termos de preservação de pegadas fósseis. Esses arenitos preservam uma gama de indivíduos que a gente quase não conhece na literatura.